Ora, aí está ele. Olá, estás-me a ouvir? Estou a ouvir bem. Estás a ouvir bem? Olha, Então, estás-me a imitar, ok, estás aí com um esqueleto também. ele é primeiro. Tá bom. Vamos só deixar a rapaziada entrar aqui. Entrar. Já temos 12 participantes. Espetacular. Olha a Luísa, a Yeah. Andreia, olha a Ana, o Pedro Faias, meu colega, o Pedro Vieira do Norte. Temos aqui rapaziada. Está tudo Fantástica. quarentena, meu. Está tudo de quarentena, pá. Exato. Sabes quem é que pode sair Por à rua? isso. Sabes quem é que pode sair à rua? Este pode sair à rua. Este, olha, estás a ver o que aconteceu? Olha, já começamos bem o podcast. Começamos muito bem o podcast. Espetáculo. Já se está a partir tudo. Só esperar mais um bocadinho. Alô, malta. Eu não estou muito Não, minha habituado a prima. estas coisas, dado o meu já natural isolamento social. Portanto, isto vai ser uma coisa nova. Só mesmo tu para me levares para as redes Claro. sociais. Olha ali É a uma vez sombra por dele. ano. Esqueleto. Vamos ver. É assim, aquilo que me afasta um bocado também é um bocado da vulgaridade que associada às redes sociais, não é? Então acabo por me recatar um bocadinho mais e dedicar a outras coisas. Mais importante. Fazes muito bem. Ahm, avançamos? Vamos lá, Ou siga. ou queres esperar mais um bocadinho? Ah, mais um minutinho, mas Ok. 26 só vai entrando. minutos. Yeah. Nós podemos começar depois também. Ó. Está aí o Peixoto Olha o Peixoto. e a Júlia. A Júlia, o Diogo, o Rafael Marques. Bom, 26. Vamos a isto? Vamos lá começar a isto. Até me assustei. Te assustaste porquê? Se calhar Por causa, por causa dos... ele Sombra. bloqueou, Deve ser a e venceu sombra. ele. Deve ser aqui a sombra do Não, meu escolho. se calhar refletiu a cara dele, assustou-se logo. Ok. Bruno, vamos lá começar então. Eu tenho aqui uma série de notas que acho que é interessante nós podermos falar. Eu não sei se vai dar para falar disto tudo. Como sabes, eu tenho tendência a escrever É muito devagar. conteúdo e não é devagar. Exatamente. Isto tem uma lógica. Aqui a questão é que Claro. poderá não haver tempo para falar sobre isto todo. Portanto, eu acho que é importante e nós vamos tentar de alguma forma relacionar este conteúdo com o exercício, que é aquilo que nos é importante, não é? Eu gostava de deixar aqui uma ressalva, que é o seguinte: este conteúdo pode ferir suscetibilidades, ok? Portanto, o que eu peço às pessoas, porque isto é recorrente nas redes sociais e também uma das razões pelas quais eu me afasto das redes sociais, é falta de educação e falta de modos na forma como se comunica, ok? Portanto, vamos tentar ser todos civilizados, assim, da mesma forma como estamos a tentar ser civilizados para lidar com esta situação do vírus. Portanto, acho que é importante não fazermos mais, ou pelo menos perpetuar os mesmos comportamentos que as pessoas têm nas redes sociais. Estejam à vontade Fazer perguntas, estou para tranquilo. fazer perguntas em qualquer momento. Isto é uma conversa, nós vamos falar sobre o pensamento crítico e é importante que todos também possam partilhar, porque temos muito a aprender uns com os outros sobre este assunto. O que é o pensamento crítico? Eu vou começar por aqui, porque acho que nós devemos começar pelo o início, pelo que é, e depois eu vou tentar fazer aqui dar-vos uma perspectiva histórica, ahm, de porque é que hoje em dia há dificuldade em as pessoas adquirirem pensamento crítico, ou seja, há uma barreira muito grande. E isso tem a ver também com a própria história da humanidade.
Eu pelo menos tentei investigar um bocadinho isto, eu próprio também para tentar perceber, para lidar com os meus clientes e tentar perceber porque é que eles têm esta perspectiva. Mas em primeiro lugar, o que é o pensamento crítico? E o pensamento crítico, segundo Carl Sagan, é um popularizador de ciência, um famoso astrofísico americano, que infelizmente já não está entre nós, um dos maiores popularizadores de ciência. Ele define o pensamento crítico como uma forma de nós reforçarmos as nossas defesas contra aquilo que não é verdade. Ok? E isso adquire-se ao longo de anos. Eu não nasci com pensamento crítico. Isto tem a ver com educação, tem a ver com educação e com literacia, e que na nossa área nós queremos que seja literacia, quer a nível de processos de reflexão, ou seja, este pensamento crítico mais conceptual, mas também na literacia científica. E nesse sentido, é importante que nós saibamos ter mecanismos ou obter aqui uma série de ferramentas que nos ajudem a saber aquilo que é verdade ou não, ou escrutinar algo, que pode ser, por exemplo, uma técnica do fitness, e é algo que à partida surge de novo, e que nós, com um determinado conhecimento, conseguimos fazer uma análise. Isso faz-se de várias formas. Com ferramentas em que nós podemos analisar muitas vezes, por exemplo, o nível do discurso das pessoas, se é um discurso falacioso, que recorre a argumentos que não têm sustentação. E na nossa área, nós queremos o quê? Nós queremos que haja sustentação científica. Ou melhor, nós queremos que a nossa prática seja designada evidence-based. Okay? Portanto, é fundamental que nós desenvolvamos também conhecimento a nível da própria ciência, a nível da análise de um estudo. Exato. Portanto, isso esse é um outro mundo. Portanto, mas para vos dar uma perspectiva histórica, não sei se queres interromper com alguma coisa agora. Estás a falar bem. Eu Eu quando vou. vou para interromper, interrompo. Está bem, ok. Então, como vocês sabem, é difícil nós lidarmos com os nossos clientes porque eles têm muitas crenças. E crença e ideologia tocam-se. É o mesmo nível de investimento, digamos, de enraizamento que as pessoas têm. Ok? Portanto, nós quando tocamos nos assuntos mais delicados, as pessoas ficam naquele estado ou quando são confrontadas, as pessoas ficam num estado de defesa muito, muito grande. Isso acontece, vocês veem isso nas redes sociais. E normalmente qual é a primeira linha de defesa? É o ataque, é a falácia, cair na O falácia ataque ad pessoal. hominem, é o ataque pessoal. Portanto, eu, a partir de. O Jorge está a perguntar qual é o É o tema. pensamento crítico no Vamos falar um fitness, bocadinho sobre Jorge. pensamento crítico. E, portanto, eu quis perceber porque é que havia tanta desinformação que era na nossa área e tentar perceber também porque é que as pessoas no geral, a população, que são os nossos clientes, nos veem nos abordam com questões, muitas delas que nós ficamos um bocadinho pasmados. Ou porque um determinado mindset. Ok? Então, isto tem a ver muito com um fenómeno chamado... quer dizer, tem a ver com outros fenómenos também, mas um grande que é o chamado pós-modernismo. Que surgiu em resposta ao modernismo. Portanto, o modernismo ascendeu na época do iluminismo, no século XVII. Ou seja, que foi uma época dourada, digamos assim, dourada. Isto não tem nada a ver com chuva dourada. Portanto, esqueçam isso. Vocês não pensem nisso, não tem nada a ver com isso. Portanto, tem a ver com um período, digamos, de uma época do iluminismo, de iluminação, até que surgiu depois de Darwin. Ou seja, uma época de reflexão a nível filosófica, de produção, início da produção científica. Porquê? Porque havia uma premissa da melhoria do ser humano. Ou seja, digamos que o destino da humanidade estava nas mãos da humanidade. Isto muito em resposta ao determinismo causado pela religião. Então, o modernismo surgiu advindo do período do iluminismo. Depois tivemos a Revolução Industrial, ou seja, tudo que advinha da produção científica. Colocou-se um problema ao longo dos anos, especialmente no início do século XX, com as guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, as ideologias políticas aproveitaram a ciência de forma negativa, ok? Para quê? Não, hoje o fazem.
a favor, ainda hoje o fazem Não fazem. a favor da sua própria ideologia. O que é que isto levou? Ele levou uma Exato. descrença das pessoas nas instituições, levou a descrença das pessoas na própria ciência, o que levou a um movimento que, repara, os movimentos surgem sempre, muitas vezes, em oposição. Repara, o iluminismo em oposição ao controlo estatal por parte da religião. E temos aqui também, neste caso, o pós-modernismo em oposição ao modernismo. Portanto, uma série de filósofos começaram a dissertar sobre estas coisas e começaram, digamos, de alguma forma, as suas premissas eram que não poderia, nós apenas com racionalidade e consciência, a humanidade não chegava lá. Ou seja, para eles coloca-se o questionamento destes princípios, do iluminismo e da racionalidade. E o modernismo não determina a realidade como sendo objetiva. O modernismo, a tendência não, é nós tentarmos de alguma forma explicar a realidade de forma lógica e objetiva. Para o pós-modernismo também surge muito associado à arte. E a arte mais abstrata, portanto, isso refere, e vocês podem ver isso, por exemplo, na arte do Picasso, do Van Gogh, etc. Projeções da realidade que são ilusórias, que não são reais. É fundamental e é importante, e nós podemos retirar muitos aspectos positivos do relativismo, a premissa que é característica do pós-modernismo. E este relativismo, ou seja, é muito importante para nós podermos questionar. Porquê? Porque em ciência existem erros, existem fraude. Então é importante mas é importante nós termos as ferramentas para podermos saber identificar essas fraudes. E saber identificar essas fraudes. Ou seja, mas não podem ser com argumentos falaciosos de que há qualquer coisa que explica e que não tem sustentação. Estou aqui, por exemplo, olha, por exemplo, se eu aplico uma força que me flexores. Isto é. Eu não posso dizer não. Ok? Quando Há coisas que gravou o teu. O que aconteceu? Estás aí? Já está. Acho que já está. Já está. Até este nível de mentalidade, mindset pós-modernista, de uma realidade ilusória, muitas vezes as pessoas desenvolvem. Portanto, esta é a perspectiva histórica. Okay? Tem aspectos positivos, mas tem aspectos negativos. Portanto, e quando eles falam no que é que o pós-modernismo nos deixa-nos numa espécie de anarquia de pensamento. Para desenvolver o pensamento analítico e desenvolver uma o teu está a dar com um bocado de falha, não sou? Estás-me a ouvir agora? Eu estou a ouvir. Ora vai falar. Isto estava a dar com falhas. Ok. Pessoal, se tiverem a ouvir mal, escrevam aí nos comentários. Sim, pode ser só eu. E, portanto, voltando aqui a este assunto. Portanto, nós temos aqui uma oportunidade também, através das redes sociais, para nos aproximarmos um bocadinho mais todos uns dos outros e da ciência. Mas para isso, nós temos que deixar aqui de lado uma série de premissas que não são verdade. E reparem, imaginem o seguinte, eu sou profissional e digo que a minha prática é evidence-based, mas depois acredito em coisas mágicas. Exato. Não é? Então, eu não posso ter as duas coisas. Eu não posso. Lamento. As coisas não funcionam assim. Não dá. Portanto, ou uma ou outra. O som está distante, diz aqui o Pedro Silva. Está a falhar. Mas já está. Ok, eu já coloquei isto mais próximo de. Exato, eu já estou a ouvir melhor. Okay. Eu já estou a ouvir melhor. O Nuno também diz que está em mal, que a imagem está aos exclusos. Ouve lá, a tua internet não está a funcionar muito bem. A minha já está a ver bem. Eu também estou. Já está bom. Malta, alguma falha já está bom, diz ali o Pedro Silva. Obrigado, Pedro. Já está. Portanto, é possível ter as duas. Como é que nós queremos ter ciência? Como é que nós queremos falar de ciência e depois vamos acreditar em signos e coisas mágicas?
Exatamente, a Júlia está a falar ali que a parte quando eu comecei a falar da Exato. flexão do cotovelo estava a falhar, então eu vou repetir essa parte. O que é que acontece? Um argumento que poderia ser falacioso, eu vou-vos dar o exemplo para tentarmos também digamos, esta abordagem que seja mais específica para a nossa área. Imaginem que eu tenho uma resistência, por exemplo, um peso, tenho aqui o meu comando na televisão, aqui na minha mão, e o peso do comando está-me a levar o cotovelo para extensão. Quem se Extensão do opõe a cotovelo. esta resistência do peso ou do comando ou o que é que seja, são as flexões do cotovelo. Portanto, seria completamente ilusório eu dizer, não senhor, quem está a contrair e quem está a mover é a faixa. Eu não estou a dizer que alguém alguma vez disse isto. Eu estou a dar um exemplo É de uma coisa capaz. É bem ilusória, provável. porque existe muita coisa. E, portanto, é este tipo de mindset, ok? Ou, por exemplo, alguém, imagina que eu era um formador e dizia qualquer coisa do género, para mim faixa é tudo, não, os músculos não interessam para nada. Portanto, eu não sei se vocês já ouviram isso ou não, eu espero que não. Mas este tipo de realidades existem e é importante que nós tenhamos as ferramentas para podermos escrutinar isso. Vou-vos dar outro exemplo, Bruno. A prancha é um fantástico exercício porque é muito completo. Completo. Muito completo. Ok, eu penso assim, ok, muito completo para quem? Em primeiro lugar, a primeira questão. Para quem? Exato. Ok, eu vou aplicar aquilo para quem? Indiscriminado. Um gajo de cadeira de rodas deve ser chato fazer uma prancha. Estás aí pelo É lado do, difícil. do, do sinal de cortes, não é? Ahm, Aplica-se bem aqui a aqui. questão é que, repara no seguinte, trabalha muita coisa, efetivamente, num determinado Exato. regime de contração, que é o isométrico, num determinado comprimento muscular. É Outros só comprimentos naquele. musculares Não estão a ser não estão a ser estimulados. desafiados. Portanto, eu cometer a falácia do completo, dizer que aquilo é completo, é um erro. Ok? E depois o que é que acontece? Eu tenho clientes meus a virem ter comigo e dizer, Pedro, mas a prancha... e tentarem-me explicar os exercícios e dizerem as coisas. E eu fico a pensar assim, como é que eu hei de lidar com esta situação? Em primeiro lugar, sem ser desagradável, porque é meu cliente, porque é uma boa pessoa, não é? E eu sei que eles estão a cair no Eles não efeito. sabem, nem têm a obrigação de saber. Mas sabes porque é que isto acontece, Bruno? Sabes porque é que isto acontece? Isto acontece porque nós pintamos a nossa área Também como é verdade. sendo fácil. É Exato. fácil. Ser personal trainer ou profissional de exercício é fácil. Uhum. Ok? Ahm, é fácil porquê? Porque é que eles acham que é fácil? Porque nós damos tiros nos pés todos os dias. Faça este exercício. Faça estas repetições. E agora a malta está a fazer isso. Eu Exato. recuso-me, eu só recuso-me a sucumbir à moda de meter exercícios fáceis e práticos para as pessoas. Poderá ser uma irresponsabilidade, porque eu não sei quem tem à frente, eu não sei quem vai ver aquilo. Ok? Portanto, nós damos tiros nos pés com estas coisas. E se estamos todos a fazer ao mesmo tempo, todos a mesma coisa, caímos na vulgaridade. E as pessoas veem-nos desta forma. E, portanto, o pensamento crítico é nós. Olha, vamos aconselhar as pessoas. Vamos dar recomendações para eles progredirem. Por exemplo, como fez o Nuno naquele vídeo. Como algumas das dicas que tu fizeste, que eu também não gosto muito da palavra dicas, mas pronto, eu percebo muito bem o que é que tu quiseste dizer. Portanto, se nós queremos ganhar credibilidade, nós também não vemos os outros profissionais, nós não vemos profissionais, nós não vemos os médicos a dar recomendações, quer dizer, alguns vemos, mas, ou os nutricionistas, Há mas maus na em nossa todas as área, áreas. e há maus em todas Vale é as que na áreas, nossa área mas dão mais. na nossa área há bastante. E atenção, isto é É transversal, isto muito. não tem que ver com o grau académico que possamos ter ou não, Claro. ok? Isto não tem a ver com isso. Portanto, nós temos que desenvolver aqui Não tem a pensamento ver com o crítico grau e temos académico, que porque as contribuir. pessoas com doutoramento, professores universitários com doutoramento, ainda estão a dizer coisas que já estão mais que desprovadas Oh, há Bruno, anos. Bruno, sem sombra de dúvidas, é por isso que nós temos que Por fazer aqui isso, um esforço para nos aliar, ahm, para que possamos, de alguma forma, ahm, melhorar a forma como o público nos vê. Que eu acho que isso é que é aqui o grande desafio. E se nós vamos cair na vulgaridade das fotografias
em tronco nu, das fotografias de comida, Ainda não das frases pseudo-inspiracionais que não inspiram ninguém, que com aquelas frases com o bombardeamento de atenção que nós temos hoje em dia, com a quantidade de informação, as pessoas têm, sei lá, eu não sei qual é o attention span que as pessoas têm hoje em dia, e às vezes metes uma frase inspiracional, a pessoa vê aquilo e pensa assim, será que isto vai fazer diferença na minha vida? Não vai, siga para outra. Exato. Pois é outra coisa, nós somos vistos, por exemplo, ao fim no outro dia, ao fim da SAT, treinar com um amigo meu, eu virei para ele e estava a treinar e só ouviu. 1, 2, 3, mas com aquela voz motivacional de 1, 2, 3, 4, eu virei para o amigo meu, mano, este aqui é quem é? A alcunha dele é quem? É o El Contador. Está aqui o Daniel a dizer algo interessante, deixa-me ler, vou ler ele. Pronto, e o que aconteceu nessa situação? O gajo só contava raps. Claro. E eu assim, este aqui é o El Contador, e ele disse-me assim, por acaso é a alcunha dele, é o El Contador. Mas, Bruno, eu não sou contra a contagem de repetições. Não, eu também não, mas a única coisa que vou fazer é contar. Tudo bem, mas eu também não acho que este podcast ou esta conversa não deve servir para estarmos aqui a criticar em particular. Eu acho que a crítica é geral. Não é só a questão das contagens de repetições, já que estamos também aqui a entrar pelo pensamento crítico, a contagem de repetições é importante quando nós queremos controlar as cargas, mas é numa lógica de progressão. Exato, em pessoas mais avançadas. Exato. Há tanta coisa para melhorar mais até chegar lá. Não é no início. Não é no início, porque não faz sentido. Eu quero controle, dependendo do nível de tolerância de cada pessoa, não é? Queres controle, que ele consiga fazer, que ele saiba fazer. Tem tanta coisa para ver que as repetições são coisas que estão para o fim. Exatamente. É a ponta do iceberg. O controle dessas variáveis, das séries e das repetições é importante. É importante, claro. Mas não é no início. Especialmente quando nós estamos a tentar uma construção de um processo. Bruno, estávamos a falar há bocado, voltando aqui ao tema da ciência, estava aqui a olhar para as minhas notas e lembrei-me de um aspecto muito interessante, que é o seguinte: quando nós queremos fazer escrutínio de ciência, porque sem sombra de dúvida que há fraude científica. A fraude científica é uma realidade, ok? Mas isto não nos leva, não nos deve levar a sucumbir agora a achar que a ciência é toda má. E começamos aqui a fazer teorias da conspiração. Não, senão vira anarquia isto. A questão é, como dizia o Sam Harris, nós só conseguimos contornar os problemas da ciência com mais e melhor ciência. Ciência, exatamente. Com peer review, revisão por pares, não é? Portanto, é dessa forma que se ultrapassa, não é com explicações esotéricas, que não têm fundamento. Okay? Portanto, é muito importante nós considerarmos esta reflexão. Diz aqui o Jorge: és a favor das dicas para o público em geral nesta época de quarentena que estamos a ver? Sou, sim senhor. Sou, sim senhor, de uma forma responsável. Nós tentarmos que as pessoas façam exercício e atividade física de forma responsável, com recomendações, sempre numa lógica de progressão. Por exemplo, se você for uma pessoa sedentária, se tiver algum tipo de lesão, olha, aconselhos com o seu fisioterapeuta, com o seu médico. Portanto, este tipo de recomendações são importantes antes de começar a praticar o que é que seja. E depois, quando for praticar exercício, se nunca fez aquela atividade, tente fazer de uma forma mais devagar, ou tente começar de uma forma ou caminhar em vez de correr, fazer mais tempo de caminhada, porque o corpo demora, de facto, efetivamente, a fisiologia demora tempo a adaptar-se. E, portanto, nesse sentido, é importante nós darmos tempo ao corpo se adaptar. Uma pessoa que nunca correu, faz 10 minutos a correr, no dia a seguir não se mexe. Seja o teu caso que andaste à Itália e ficaste todo arrebentadinho. O exercício na sua forma mais simples. Sem sombra de dúvida, este é um ótimo ponto aqui do Pedro Silva, que é a questão da complexidade. Do Pedro, tocaste num ponto muito importante, é nós não começarmos pela simplicidade, e nós muitas vezes vendemos as coisas, promovemos o exercício de uma certa complexidade, ou mais instável, ou mais fun. Eu também não sou contra, não sou contra, mas é como... Tem o seu lugar no momento certo.
tem lugar no momento certo e numa lógica de progressão. Progressão. Portanto, é importante que nós possamos passar uma ideia de saúde. E outro aspecto importante, lá já que falas na questão da complexidade, é este aspecto, que é tudo o que seja de performance é obviamente mais complexo. Ora, qual é o mindset que nós encontramos muitas vezes nos nossos ginásios? Nós estamos a promover esta premissa de que treinemos os clientes como se fossem atletas. Exato. Mais é melhor sempre. E, portanto, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter responsabilidade. Se nós queremos uma aproximação entre a nossa área e a saúde, é fundamental que nós passemos uma mensagem responsável. Portanto, eu sou a favor de recomendações, exercícios de forma, quando eu digo gratuita, é aleatória. Completamente aleatória. Sem eu saber quem é a pessoa que vai ver o meu vídeo. Eu acho isso que poderá ser irresponsável. A não ser que nós consigamos de alguma forma enquadrar aquele exercício ou dizer, olha, este exercício é para uma pessoa com este determinado nível. Claro. Portanto, não podemos deixar as coisas na simplicidade, porque é essa a forma como as pessoas nos veem. É fácil. As pessoas vêm falar comigo como se soubessem já sobre o exercício. Pá, eu não aceito. Assim como também, Bruno, agora pegando aqui ligando aqui, eu também não aceito que me venham dizer como é que eu faço o meu trabalho. E estamos a falar, neste caso, de outros profissionais. Porque eu também não digo aos outros, eu não estudei uma determinada área, eu não tenho a capacidade de... Sim. Isso chama-se o efeito Dunning-Kruger. Para quem não sabe, nós podemos falar um bocadinho sobre o que é o efeito Dunning-Kruger. Foram feitos uma série de estudos e o nome dos investigadores é o Dunning e o Kruger. E no fundo eles queriam perceber o nível de conhecimento das pessoas sobre um determinado tema. E começaram a perceber que havia pessoas que falavam ou que comunicavam de uma forma como se soubessem sobre o tema, mas que nunca o estudaram. E vocês conseguem encontrar muita informação sobre, perdão, na net. E é também definido como complexo de parvoíce ou de estupidez, porque as pessoas acham-se empoderadas para dominar um determinado tipo de conhecimento que não tem conhecimento nenhum. Agora imagina a quantidade de clientes e de pessoas no ginásio que acham que sabem e não sabem. Porque a simplicidade com que nós muitas vezes construímos um exercício é o produto de uma complexidade enorme que advém do estudo. Exatamente. E tem um propósito. Nós tornamos simples porque estudamos. Exato. E aquele simples pode ser mais complexo do que a pessoa está a pensar. E os que estão à nossa à volta. Porque as pessoas, por exemplo, fazer uma extensora, as pessoas pensam que fazer a extensora é só ir daqui até aqui, já está. Tem tanta coisa para ver, tanta coisa que está parada. Tu antes de colocares uma pessoa numa extensora, na extensora tens muita coisa para ver. Vou-vos dar um exemplo. Claro. Eu tenho que mais ou menos encontrar um eixo médio do joelho para coincidir o arco da articulação com o arco da máquina. Ponto número 1. Depois tenho que ver se o exercício, por mais fantástico que esteja ajustado do ponto de vista da mecânica do exercício, se a pessoa não sente onde é suposto sentir, o exercício vale 0. Vamos imaginar, a pessoa está a fazer uma leg extension e sente desconforto no banco, porque o banco lhe faz causa desconforto na parte de trás do joelho. Onde é que o cérebro dela vai percepcionar? É no músculo ou é no desconforto? Vai ser no desconforto. No desconforto. Então, eu como treinador tenho que estar a perguntar, tenho que estar a observar, tenho que estar a olhar para uma série de coisas, para a expressão do meu cliente, para as variáveis do próprio exercício. E para este aspecto, quando o exercício é confortável, a pessoa se sente onde é suposto sentir, porque não há hipótese, está encurralado. A sensação está encurralada. Ok? Portanto, algo aparentemente simples pode ter um iceberg enorme de complexidade que está escondido. Mais questões, Bruno?
Podemos entrar, Ah, por exemplo, nas falácias mais comuns que tem na nossa área. Por exemplo, falácia da autoridade, popularidade, pós-toque. ok. Ahm, a falácia da popularidade, aliás, eu diria que o mundo do exercício, ah, digamos, num registro mais pós-modernista, numa realidade ilusória, sofre muito ahm, da chamada falácia da novidade. Você também. Todos os anos tem que surgir algo novo, ok? Uma aula de grupo novo, um método de treino novo. Algo Que vai novo revolucionar tudo. e mágico, e mágico, e Exato. mágico, ok? Quando nós sabemos que, aliás, Por isso é que é, por isso é que aliás, é preciso ter pensamento crítico. nós ainda não sabemos muita coisa. Ah, Claro. o Rafael Peixoto publicou há pouco tempo, aqui há um tempo, no Facebook, um estudo que demonstrava variabilidade de resposta ao Na treino, não é? hipertrofia. Era na Exatamente. hipertrofia. Portanto, quando nós às vezes queremos encaixar as pessoas em determinados números, a coisa fica um bocadinho difícil, porque a resposta biológica, fisiológica de cada pessoa é bem diferente, não é? Por isso, quando eu digo que faz este método, faz este exercício, não sei o quê, eu assim, ok, o quê? Para quem? E tens a certeza que isso vai funcionar Não, assim? exato. E saiu há pouco tempo um estudo em que eles, por acaso foi interessante, que é fazer uma perna fazer com volume e a outra perna fazer com um tipo de volume e havia respostas totalmente diferentes numa perna e outra. Uma com pouco hipertrofiava e outra com muito não hipertrofiava, noutros era completamente o contrário, muito hipertrofiava, outras davam o mesmo, por isso temos de Mas, olhar faz- para aquilo, mas mas isso, não mas isso é assumir que algo, aquilo é verdade. mas isso é algo que nós sabemos, que é Claro, a nós fisiologia. sabemos, Não sabemos é nós como. sabemos, exato, Não e não é sabemos só é isso, como. nós sabemos que Eu há sei porque é que vocês individualidade. estão a rir. Eu sei porque é que vocês estão a rir. É Ah, o que eu queria dizer é que nós sabemos, mas muita gente olha para o resultado, ok, ou seja, é mais volume, toda a gente mais volume. E depois não é hum, bem assim. pois só que algumas pessoas não respondem tão bem ao volume, não é? Exato. Portanto, a falácia da autoridade. A falácia da autoridade é uma espécie de. É muito interessante. Eu, quando me estava a debruçar sobre estas questões do modernismo e do pós-modernismo, hum, estava a pensar precisamente nisso. Porquê? Porque é óbvio que nós temos que confiar nas instituições, mas as instituições não estão. hum, não são À alheias prova de bala. não estão à prova de bala. Não é? Porquê? Porque as Sim, instituições são feitas de seres humanos, não é? E, portanto, exato. ah, é necessário fazer a escrutínio e a crítica através de quê? De Depois ciência. fazer revisões, Ok? claro. Se a ciência que eles utilizam é fiável, é fidedigna. Portanto, e é desta forma que se faz. Ok? Portanto, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que tenha proeminência na área e o meu argumento quando discuto com alguém é mas o fulano tal disse. E eu, o que é que me interessa se o fulano tal disse? E isto acontece muitas vezes. E há colegas que às Muitas. vezes discutem comigo e utilizam muito este argumento, que é um argumento de autoridade. Então ninguém faz isto de propósito. Isto é o nosso mindset humano, é muito assim. Ok? Portanto, a alteração para um mindset de pensamento crítico demora muito tempo. Eu não sei tudo. Eu ainda estou a fazer este processo e isto há de ser para o resto da vida, não é? Ahm, portanto, é algo muito comum. É fundamental que haja escrutínio, não é? Portanto, mas nunca será válido eu, num argumento, utilizar o argumento da autoridade, ou a ACSM disse, ou a ACE disse, ou a XS disse. Portanto, Exato. não é válido. Nós temos que utilizar só as verdadeiras fontes, ok? Portanto, isso é muito importante. Bruno, qual era a outra falácia que tu tinhas falado? Pós-toque, já falamos da polaridade.
Tu estás a falar post hoc, ergo propter hoc. Propter, Essa a isso. falar. Ok. Ok. Esta falácia é uma falácia que muitas vezes que tem muito a ver com a sensação. E eu se calhar aproveito E falámos das sensações também. vamos falar, vamos falar das sensações. As sensações são, são boas, mas também São nos boas, causam um mas problema. também são tramadas. Exato. São tramadas e causam-nos um problema. Que é o seguinte: nós não devemos confiar demasiado nas nossas sensações, porque nós seres humanos, a forma como isto está programado biologicamente, estamos formatados para acreditar em tudo aquilo que sentimos. Ok? Portanto, mas isso não é evidência. Essa é que é a questão. Aliás, Bruno, guarda aí, mete aí uma notinha para Vou nós escrever falarmos aqui. o que é evidência. O que é que efetivamente é evidência. E nós deveríamos efetivamente saber que não devemos confiar nas nossas sensações. Ok? Porquê? Porque elas podem nos iludir. Há pessoas que dizem que veem coisas que nunca existiram neste planeta. Ok? Portanto, aliás, eu tenho ali para depois Isso é mostrar muito, isso é muito os comum livros. em testemunhos quando alguém está, por exemplo, fica sem oxigênio e está perto da morte. A dizer que Uhum. começa a ver Está descrito. coisas. Está Ah, descrito. exato. Começa a ver coisas, mas não. A tal luz no túnel. Está Está luz ao muito bem fundo, mas descrito. Tchau, parece já a Nuno. explicação para isso. Portanto, e depois tens também todas as sensações associadas a um efeito placebo. Também. Sim. Ok? Eu posso pensar que estou a melhorar. Espera aí, que tem aqui uma questão interessante do Rafael. Eu tenho que tentar perceber e consegue explicar o porquê dessa sensação de desconforto sem em determinados grupos escolares, em determinados outros. Não consigo explicar isso. Isso é algo mais específico, sabes? Eu já próprio andei à procura de informação sobre isso. Empiricamente, Bruno, está qualquer coisa aí a apitar, pá. És tu, estás a apitar? Não, estou aqui, está nada. Eu Não estava mexas aqui a em mexer no nada. ecrã, se calhar foi isso. Não sei explicar. E essas sensações são um bocadinho mais fidedignas do que outras. O que é que acontece? Isto não é nada de científico, que eu vos vou dizer. Pela minha experiência enquanto treinador, sinto que diferentes clientes têm mais ou menos tolerância em diferentes tecidos, em diferentes músculos, ok? Assim como eu próprio também tenho. Eu penso que poderá ter a ver com características mecânicas do próprio músculo, e falamos de braços de movimento internos, e depois do make-up fisiológico, ou seja, o tipo de fibras que é composto, ok? Agora, se há mais do que isso, com certeza que há, mas eu não sei exatamente porque é que nos grupos musculares a fadiga quando surge é absolutamente fulminante e a pessoa tem que parar de fazer o exercício, não é? E noutros prolonga-se. Portanto, também poderá ter a ver com outros fatores biológicos, como maior número de mitocôndrias. Exato. Eu estava a ver um estudo há pouco tempo que falava na questão do desconforto ter muito a ver com... Hoje em dia, é um estudo muito recente, isto foi há pouquíssimo tempo, foi para aí há 2 meses, a ver com, a ver com os próprios receptores de dor contidos dentro do próprio músculo e não tanto com a questão associada aos Serem mais subprodutos. ativados. Exatamente. Portanto, é algo que ainda não consigo ter uma resposta. Não sei se respondi à tua questão, Rafael. Quer dizer, não respondi. Não consigo dar uma resposta objetiva. Exato, não sabemos. Mas acho que deixa-me só complementar isto, que eu acho que é Claro. a parte bonita do processo científico, ao contrário de um processo determinista ou completamente absoluto, é, era da DOM, sim, era, exatamente. É nós não sabermos e estarmos confortável com não sabermos.
e irmos O problema é construindo esse. à A medida do maioria, tempo. Portanto, eu acho que isto é um processo absolutamente extraordinário. Deixa-me só dizer aqui à parte. Para quem quer desenvolver um bocadinho mais de conhecimento sobre a história da ciência, há um podcast extraordinário com o professor Carlos Filhais, com o José Maria Pimentel. Eu penso que é do Público, que vale a pena ouvir até ao fim, mesmo. Ok? Existem também muitos outros podcasts com o Richard Dawkins, com o Sam Harris, com o Michael Shermer, que vale a pena vocês ouvirem, que não só se desenvolve o pensamento crítico, mas também se fica com um bocadinho, com um insight diferente do mundo da ciência e do processo científico. Mas voltando aqui à questão das sensações. Nós validamos, por exemplo, vou dar um exemplo muito concreto do fitness, agora voltando aqui a uma coisa mais específica. Nós validamos durante muito tempo o alongamento passivo. Porquê? estático. O estático Sensação passivo. de Porquê? bem-estar. Sensação de bem-estar. Bem-estar. Essa sensação de bem-estar adivinha do quê? Bruno? Com a cabinha. Não, chumbas no exame. Não deixa-me nada. Ai, não deixa-me nada, credo. Adivinha do quê, Bruno? De uma sensação de relaxamento. Nós temos uma inibição. Se aquilo inibia, mais bem-estar. As pessoas sentiam Inibição bem. neural. As pessoas sentiam bem por causa da sensação causada pela inibição neural Passava. e espinal. O António está aqui a perguntar qual é o prof, o professor Carlos Filhais. Professor Carlos Filhais. Vale a pena ouvir esse senhor. É absolutamente delicioso tudo aquilo que ele diz sobre ciência. Aliás, devíamos ter muito mais pessoas destas na televisão a informar o público sobre ciência. E, portanto, foi essa sensação durante muito tempo as pessoas validaram. E hoje em dia é muito difícil nós comunicarmos com os nossos clientes e explicarmos, ok, isso causa uma boa sensação, mas essa boa sensação poderá ter consequências neurofisiológicas negativas. Poderá ter ou não. Eu não estou a ser absolutista nisto, ok? Portanto, é importante que... sim, Rafael, está no público. É importante que as palavras também sejam, às vezes, é importante que as palavras sejam interpretadas no contexto. E, portanto, isso era uma das... ou seja, a sensação é algo muito poderoso para nós validarmos uma determinada crença, não é? Assim como é o testemunho de outra pessoa. Se a outra pessoa sentiu qualquer coisa, tipo, eu sinto muito melhor. Eu sinto muito melhor. Então isso valida a crença. Então como é que eu consigo fazer face a toda esta panóplia de informações que não têm nada de científico e não validam coisa nenhuma? Como sensação, testemunhos, a minha opinião, o meu blog, o meu argumento da autoridade, mais argumentos que não têm validação. Atacar, pessoa. Sim, mas isso já entra pelo baixo nível, já nem sequer é tentativa de debate, percebes? Portanto, quando se entra por aí, já nem é. Portanto, eu utilizo a utilização de todo tipo de falácias de generalização, ou seja, a falácia é um erro de argumentação, é um erro de raciocínio que nós naturalmente acabamos por cometer. Existem diferentes tipos de falácias, existem várias, eu não achei todas. E, portanto, nós cometemos bastante este tipo de falácias. Vou-te dar um exemplo. Lembro-me uma vez, quando estava a falar com um colega... Bruno, está a apitar outra vez. Eu lembro-me quando estava a falar com um colega e ele... os achismos, eu acho que... Mas pronto, isso também, o achismo também é da própria... é uma opinião. Não tem... Claro. Exato, e uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Isso também é uma falácia, também é um erro de raciocínio. Porque no nosso contexto, em particular, a teoria tem que ter 100% de aplicação à prática, senão não faz sentido. Não faz sentido, não é? Onde é que eu ia? Estava aqui, agora perdi-me.
Agora perdi-me. Onde é que eu ia? Era nas falácias, não era? Exato. Tu estás mais perdido do que eu, pá. Não estás a ouvir Hã? nada do que eu estou a dizer. Não, não estou, não. Isto está a dar música aqui. Estou a ver que sim. Estou a ver que sim. Ahm, e, portanto, a questão das falácias é... Nós temos diferentes tipos de falácias. Temos as falácias de relevância, cujo objetivo é nós desviarmos a atenção do argumento. Por exemplo, se vocês entrarem num debate e a pessoa vos atacar do ponto de vista pessoal, a chamada falácia ad hominem, hum, isso significa que desviamos a atenção do argumento para um ataque pessoal. Por exemplo, a chamada falácia do strawman, ou homem de palha, tem como objetivo de desviar para outro tema, desviar completamente do assunto em causa. Depois temos as falácias de indução. As falácias de indução têm como objetivo simplesmente eu tentar explicar algo com uma explicação fraca que não consegue ter sustentabilidade. Ok, eu estava a falar daquele colega. Obrigado, João, por me lembrares. Que era o seguinte, nós estávamos a falar sobre a questão do skill, da habilidade motora. E eu estava-lhe a dizer que na natação, porque ele é treinador de natação, que não fazia sentido em preparação para a competição, ou seja, o trabalho específico de competição, de skill, de habilidade motora da competição, ele estar a colocar os atletas de natação com um fato que colocava resistência adicional. Porque eles não iriam ter aquilo na competição. Na prova. E na prova. E por que razão é que eu lhe havia de dizer isto? Porque nós temos evidência disto. Sim. Ok? E a resposta dele foi: mas todos os treinadores fazem isto. Exato, está a popularidade. E tu muitas vezes vais ver práticas que se utilizam mesmo na própria alta competição que não têm sustentabilidade. Ok? E vê-se em clubes grandes. Isso acontece. Sim, sim. Ou seja, mesmo àquele nível, há permeabilidade para algumas práticas menos científicas, digamos assim. Ok? Portanto, ninguém está imune. E, portanto, é necessário que nós fortifiquemos os nossos processos de raciocínio para lidarmos com este tipo de situações. Alongamentos. Já falámos. Sim, os alongamentos, nós já falámos que as pessoas ficam muito ancoradas pela sensação. É uma boa sensação, nós sentimos bem, mas tem a ver com os processos inibitórios. Agora, nós efetivamente não explicamos quais são potenciais consequências. E reparem, não sabendo eu que tipo de pessoa é que tenho à frente, nós temos que relativizar. Eu não posso dizer de forma absoluta que se a pessoa fizer alongamento vai ter uma lesão, porque isso é um disparate. Agora, Exato, a falácia de causa e efeito. é a tal falácia ergo hoc, ergo propter hoc, ok? Ou seja, é uma falácia de causa e consequência. E muitas vezes que dois eventos em sequência não quer dizer que resultem no outro. Ok? Portanto, em relação ao alongamento, o que é que acontece? O processo inibitório, dependendo da intensidade e da duração, pode causar perda de força. Há redução da produção de força. Há uma quebra neural, digamos de alguma forma. E portanto, se eu for fazer um sprint ou preciso de potência, a minha performance vai ser limitada por isso. Essa é uma das razões pelas quais a ciência demonstra que os alongamentos, nesse caso, não têm a aplicabilidade, não é boa. Agora, nós, neste lado que não trabalhamos em performance e trabalhamos com clientes, muitos deles com um nível de tolerância muito baixo, é importante nós considerarmos a questão dos alongamentos por várias razões. Uma é eu não faço a mínima ideia o nível de tolerância dos tecidos. Porque quando eu movo uma articulação ao limite,
eu tenho uma série de tecidos lá agarrados, que não é só o músculo. Tecido neural. Sim, senhor, tecido, os vários tipos de tecido facial. Ahm, veias, vasos linfáticos, pele, you name it. Montes de tecidos. E, dependendo da intensidade ou da duração, poderá haver dano ou não, eu não sei. Ok? E na própria articulação e nos próprios tecidos circundantes, cápsula, ligamentos, etc. Portanto, não sabendo, a escolha de o fazer de forma ativa, puramente ativa, mantendo a mobilidade ativa, é uma ótima solução. Outra questão é a questão da perda de força, novamente, a outra, nas pessoas que têm problemas articulares, ou seja, elevar aos limites, não sei a questão da tolerância dos tecidos. E segunda, poderei ter perda de força, o que torna o exercício mais inseguro. Porque depende da amplitude articular. Porque imagina que eu estou a fazer um exercício com a máxima amplitude articular possível para aquele exercício. Eu tenho um risco da pessoa poder desenvolver alguma coisa porque não tem controle. Porque houve perda de força. Tens aí alguém a chamar-te? Tem. Dá para ouvir? Dá para ouvir. Dá para ouvir. Ok. Pronto, Estas são as razões associadas aos alongamentos passivos. Agora também não quero parecer de alguma forma absolutista relativamente a isto, não é? Reparem, os alongamentos não matam ninguém. Agora depende da sensibilidade com que nós os fazemos. Eu escolho não fazer, pessoalmente, na minha prática, dada o corpo de evidência que nós já temos hoje em dia, porque conseguimos perfeitamente manter a mobilidade das articulações com o treino de força. Olha, vamos só desligar e voltar a ligar, que está quase a fazer 1 hora e o Instagram ao fim de 1 hora. 1 hora já! Isso Já. é 1 hora. Ok, então já voltamos. Tu davas papada. Até já, pessoal. Até já. Ora, cá estamos nós para a segunda parte deste grande podcast. Só esperar que o povo entre. Sim. Vamos deixar a malta colocar aí uma série de questões. Exato. Uma coisa que podemos fazer agora é falar com a análise dos artigos. Como ver o artigo. Ok, também podemos pegar por aí. Eu também tenho aqui... O que é que eu tenho aqui? Antes de irmos a isso, acho que é importante nós falarmos o seguinte, que é a solução, de alguma forma, para estas questões é a educação. E a educação passa também por analisarmos, conseguirmos analisar os estudos e não, às vezes não... É complexo, tem alguma grau de complexidade. Por exemplo, eu estou a tentar melhorar o meu conhecimento em estatística. Olha, exatamente o que eu ia falar. Que a estatística dá para enganar um gajo. Dá mesmo para enganar um gajo completamente a estatística. Completamente. Portanto, é algo que muitas vezes nós, digamos, de alguma forma levamos banhada porque fomos enganados pela parte da estatística, não é? E não fazes ideia, foste enganado. Não, mas essencialmente, quando nós olhamos para estudos de comparativos, os chamados RCTs, é importante olhar para tamanhos de amostra. É muito importante olharmos para tamanhos de amostra. Sim. E depois não generalizar. É muito importante não generalizar. Saber que os estudos foram conduzidos naquelas populações, naquele grupo em particular. Portanto, nós só conseguimos ter uma resposta mais genérica ao longo de muito tempo. Muitos estudos são precisos, amostras muito maiores, até porque a maior parte não usa o número de amostras que devia. É muito inferior, é para aí 1/4. Mas é muito difícil fazer ciência. Sim, mas pronto, isto tem a ver que são aspectos... o Tiago Rafael dizia, cuidado com as correlações. Claro, exatamente. É muito importante ter cuidado com as correlações.
Portanto, isso é importante. Tiago, se quiseres deixar aí algumas recomendações, acho que toda a gente agradece. Ahm, eu já não estou tão ligado, quero começar a ficar mais ligado quando está ali a Andreia. A Andreia também já publicou, também que sabe muito bem escrutinar e fazer estudos. Eu também fiz no meu mestrado. Mas é importante esses aspectos. Olhar para o processo de alocação. Se o processo foi randomizado ou se foi selecionado pelos próprios investigadores. Investigadores, Ok? exato. Ok? Isso dificulta, quer dizer, faz com que o estudo perda credibilidade. Ok? Depois, se o estudo é ou não cego, ou seja, o participante não sabe que tipo de intervenção vai receber, ou se é duplamente cego. Ou seja, que se nem o participante, nem, digamos, o avaliador sabe qual é a intervenção que vão fazer. Portanto, quanto mais protegido for o estudo, menor será digamos, menor O viés. será exato, o viés. O viés. No fundo, isto são todos processos. Eu, quando estive no meu mestrado em Londres, a cadeira de métodos de investigação foi precisamente, era a metodologia para reduzir o viés. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Para mim, ciência foi fantástico. Porquê? Porque eu efetivamente tinha um determinado viés quando estava a fazer a minha tese. E a ciência vem provar que, porque eu fiz o estudo bem feito, a ciência vem provar que eu estava errado. Não é fantástico? Top. Eu acho que isso é que é a beleza da própria ciência. E nós obviamente, também estamos abertos a isso, não é? Claro. Então, acho que isso que é importante. Ahm, Depois, é importante não olhar apenas para o abstract e para as conclusões. Ok, o Ricardo tem aqui uma questão muito, muito importante, que é a questão dos estudos patrocinados. Ahm, a questão dos estudos patrocinados. Em algumas indústrias, para aquilo andar para a frente, os estudos têm que ser patrocinados. Mas eu também não tenho assim, muito conhecimento sobre isso, portanto também não vou debruçar sobre isso. Na nossa área, sim, é preciso ter muito cuidado. Na nossa área, estudos patrocinados, depende de quem os patrocina, não é? Se calhar se for um estudo patrocinado pela Comissão Europeia para verificar os efeitos Alguém que do não tenha exercício na teoricamente diabetes. nada a ganhar. Exatamente, Sim. exatamente, aí sim. Ahm, Eu conheço esse. O exemplo que o Tiago deu. o que o Tiago está a dizer, assim, muitas vezes não há relação entre causa e consequência. Por exemplo, quando não há controle de variáveis, muitas vezes nós podemos estar a assumir um resultado que pode não ter advindo ahm, exatamente de onde nós esperávamos, não é? Portanto, é fundamental. Por exemplo, isto aqui é um exemplo, deixa eu ver um exemplo assim um bocado recambulesco. O ACSM, quando nos diz que a hipertrofia se dá entre as 8 e as 12, eles não nos dizem qual é a velocidade, Exato. ok? E nós sabemos que diferentes velocidades podem implicar diferentes adaptações. Eu tenho Ok? estudado essa porra, meu. Não há estudos Mesmo sobre isso dentro, quase. mesmo dentro aquele rep range. Sim, Ok? sim, sim, sim. Mas isso quase não foi estudado aí. Eu falo do que eu li, que eu já li para caralho. Se é a minha tese de mestrado. Por exemplo, em treinados, posso dizer que de 5.200 artigos, sobraram 3. Pois. Mas estás E a fazer esses uma 3 ainda revisão? estou para ver. É. Ok, boa. Boa, 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 boa. E desses 3 ainda estou para ver, que ainda não li, ainda não os li, se vai sair lá alguma coisa.
Ok. Vamos lá terminar isto, pá, que é me deitar. Farto de Vamos lá, ouvir. então, olha, também é por cima és feio. Ah, uma cena que eu acho que é importante. As frases comuns, tipo dos gurus. Pá, como Uhum. saber identificar Dá-me um um exemplo. aldrabão. Eles têm características, por exemplo. Tem. ah, Há aspectos tem- comuns. Exato. Por exemplo, o discurso muito elaborado e demasiado científico para complicar, para parecer que Sim. sabem o que é que estão a passar. Egocentrismo. Sim, Argumentos de também. autoridade. Ok? Mistura muitas vezes com cenas estranhas, esotéricas, filosóficas. Ok? Mas essencialmente há carisma, obviamente que há carisma, mas também há esse tipo de retórica, de discurso, que é muito, muito frequente. Ahm, e normalmente, quando é tudo sobre o eu topo logo. Ou quando a pessoa se enerva quando é questionada, é porque ela não está ali para ouvir outras pessoas. Portanto, estes Exato. são características comuns e que são facilmente identificáveis, ok? Ahm, Quando a pessoa vai dar uma palestra e entra ali aquele show todo e não sei o quê, e sou o maior, é um clássico. É um clássico. Isso vê-se bastante. Eu não me vou alongar em exemplos porque nós temos muitos exemplos, podia desapontar, Temos. mas Mas pronto, não vale a pena. não Não vale a vale a pena. pena. Não, Olha, não vale Bruno. a pena. Queres ver uma falácia muito interessante, que eu agora estava aqui a olhar para as minhas notas e aqui um exemplo muito interessante. Por exemplo, treinar por planos. A malta, eu lembro-me na altura, a malta do treino funcional dizia qualquer coisa do género. É Ahm, tridimensional. não sei porquê, pá. A malta nunca treina no plano, é só treina no plano sagital. Portanto, nós temos de treinar nos outros planos também, no coronal, ao frontal e no transverso. E eu pergunto assim, ok, isso são leis fictícias, ilusórias, exteriores ao corpo. Porquê? O que é que interessa? Os eixos das articulações. Se uma articulação funciona no plano sagital, Ela só vai trabalhar no eu sagital. vou ter que trabalhar naquele plano. Lamento. Induzam-lhe um plano transversal ou um plano frontal, planos nos quais ela não se move e vão ver o que acontece à articulação. Portanto, esta é outra falácia, também das mais conhecidas. Eu não sei que Uhum. tipo de falácia que seria esta, mas não é um argumento válido. Ok? Portanto, nós temos de trabalhar da forma como as articulações funcionam. Por exemplo, experimenta imprimir uma força que leve o cotovelo para adução ou abdução, Se com calhar ele não corre bem. trancado, se calhar não corre bem. Se calhar. Ou Pessoal, não tentem isto em casa. Não tentem isto em casa. um joelho para abdução ou adução, e a coisa não vai correr bem para aqueles ligamentos colaterais laterais. Portanto, treinar de acordo com as leis do corpo e não com uma geometria que não existe no corpo humano. Isso que é importante. E então, relativamente a essa questão do funcional, vamos simplificar. É importante nós, de alguma forma, definimos o que é o funcional. Para mim, pessoalmente, eu não vi isto em lado nenhum, mas suponho que até possa haver, mas isto é fruto da minha reflexão. Eu diria que funcional é nós alinharmos o plano da resistência com o plano de funcionamento da articulação. E isso, obviamente, vai ter ali tecido que se vai opor àquilo, e esse tecido que se vai opor é o tecido que nós queremos estimular. Não é, não é assim muito complicado, basta que nós saibamos um bocadinho de mecânica articular Conhecer. e daquilo que nós queremos Claro. estimular do ponto de vista muscular. Mas pronto. Ahm, Bruno, Alguém tem perguntas? Só ver se alguém tem alguma questões. pergunta. Estou assim um bocadinho aberto, não é? Uhum. Ahm, eu acho que já toquei aqui mais ou menos em tudo aquilo que eu queria falar. Exato. Vamos, olha, vamos despedir, não é? Exato. E se calhar deixava aqui algumas recomendações, se a malta Exato. quiser ver, de alguns autores Recomendar. que eu acho que vale a pena efetivamente vocês darem uma vista de olhos e lerem.
e ouvirem. Há muitos vídeos no YouTube sobre estes autores que eu acho que vale a pena. Eu quando tive a possibilidade, ou quando tive a possibilidade de ouvir alguns deles, realmente para mim as coisas mudaram um bocadinho. Então eu recomendaria aqui o Richard Dawkins, o Sam Harris, o Michael Shermer, o Steven Pinker, o Neil deGrasse Tyson. E depois temos também alguns programas muito bons que vale a pena ver, por exemplo, o Last Week Tonight do John Oliver. O podcast do Joe Rogan é muito interessante. Joe Rogan. O Bill Maher é muito, muito interessante também e digamos, um humorista que luta pela ciência, que eu gosto muito, que é o Ricky Gervais. Sim. Vale a pena. Em termos de literatura, eu aconselho este livro. É um livro muito interessante, O Dar e Receber, do Adam Grant. É uma perspectiva interessante. Mas este que eu estou a acabar de ler agora, que está a ser extraordinário, que é o Sapiens, do Yuval Harari. E outro que eu quero adquirir, mas sei que é absolutamente fantástico, que é o Enlightenment Now, do Steven Pinker, que vale a pena. Ou seja, fala-nos de nós tentarmos de alguma forma, nos nossos tempos modernos, voltarmos um bocadinho à racionalidade e à ciência, ao período do iluminismo. Na nossa área, eu acho que é fundamental nós estudarmos isto. Kapanji. De base. Ok? As versões mais recentes. O Kapanji, os vários volumes do Kapanji são muito importantes para nós não nos deixarmos levar por uma ideologia de exercício ou uma corrente de exercício e percebemos efetivamente como é que as articulações funcionam, porque no fundo é disso que se trata, é isso que nós somos treinadores, não é? Portanto, nós queremos preservar. Também tenho aqui alguns também. Um que também acho importantíssimo. Por acaso, quem me recomendou foi o convidado deste podcast. O do Lucas. É muito bom. É muito bom. Muito bom. É muito interessante. Além do Kapanji alinhado à biomecânica, vocês vão conseguir perceber as tretas que se uma moda se isto vai ser moda, se aquele método de treino é alguma coisa de jeito ou é mais uma trenguice do fitness. Percebendo essas duas coisas, outros também já antigo. Também gostei muito. Também já o li. Também é interessante. Já está um bocadinho desatualizado, não é? Sim. Mas pronto. E o Body by Science do na parte da fisiologia, na parte dos exercícios não é tão... Na parte do exercício não é muito... Sim, falha um bocadinho, mas na parte da fisiologia explica muita coisa, principalmente o mito do cardio, para ter adaptações no coração que só fazendo cardio, que o treino de força não presta, e o livro explica os processos fisiológicos. Como é que o treino de força também podemos ter adaptações? Claro que sim. Pá, isto passou a voar, pá. Claro. Malta, questões. Se não tiverem questões, a gente vai voltar à quarentena. Exatamente. Bruno, foi um prazer. Igualmente. Vamos voltar a fazer isso. Sobreviver a este vírus. Tu és mais velho, já estás quase na faixa etária. Já estou na faixa etária de risco, não é? Etária de risco. Tá bom. Eu estou só, malta, treinem, mantenham-se sãos e estamos cá todos para lutar por uma área do exercício mais sólida e mais unida e mais credível. Da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado e espero ver-vos a todos em breve. Um abraço. Exato. Bem, pá, pessoal, próxima terça-feira tem mais um podcast, depois vou anunciar o convidado durante a semana. Aproveitem este tempo que estou em casa para estudar e para ver séries, não é só estudar, senão vamos dar todos em maluquinho.
Não saiam à rua, está bem? Fiquem em casa, tudo sossegado. E quem não conseguiu ver isto completo, eu vou pôr depois no Spotify e no YouTube, ok? Depois vou anunciar nas redes sociais. Até à próxima. Tchauzinho, Pedro. Obrigado. Já sei.